Todo mundo chegando aí. Isso. Vamos subir essa live. Senta o coração, senta o dedo no coração aí, gente. Bora, gente. Se saia, biga. Vamos subir essa live aí. Esse Instagram tá muito maluco. Ele fica burlando as coisas aí, cara. Tô muito legal com esse Instagram aí não, viu? Instagram me dá 200 seguidores num dia e me tira 480. O bagulho é doido, tá? Vou cantar um ponto. Cantar um ponto? Que ponto eu canto hoje? Quero contar um ponto de Pombagira. Ó o Álvaro aí, ó. Tata Puff. Tamo junto, lindo. Laroie, Pombagira. Laroieixo, mulher. Ô Pombagira, você é uma rosa. Uma rosa que não tem espinhos. Ô Pombagira, você é uma rosa. Uma rosa que não tem espinhos. Ai, como eu queria essa rosa para mim. Ai, como eu queria esta rosa para mim. Laroie, Pombagira, falar em rosa e falando em Pombagira, vamos chamar a nossa convidada. Como que eu convido essa bagaceira aqui, mano? Ah, achei. Esse Instagram aqui tá cada vez mais chapado, né, mano? Ai. Uhul! Boa noite. Boa noite, a sua bênção. Laroyeixo. Boa noite, meu povo. Saravá, né? Vamos saravá Axé. primeiro. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Estamos aí, cansados, mas felizes, com muito axé, né? E vamos que vamos para essa noite aí especial. Muitas polêmicas. Bastante. Mas a Mas eu gente sempre pode falo dar. uma coisa, né? Diante de uma mente preparada, não existem surpresas. Exato, né? E eu, claro, para todo mundo que tá chegando aí, que já é meu seguidor, para quem não conhece, né? Essa é a Iá, né? Eu falo que é a Yamin, né? Porque ela é a sacerdotisa que eu escolhi dentro do culto tradicional Urubaifa cuidar de mim e daqueles que estão ao meu lado, né? Então, muita curiosidade, né? Porque muita gente me conhece, sabe da trajetória e ficava perguntando onde você tá, onde você vai, né? Quem é, quem não é? E aí eu mantive Quem é ela? quem é ela, né? E aí eu mantive esse suspense, mas eu sou muito grato a Xangô, a Exu, né? Primeiramente a Ori por ter nos colocado, né? Eu acho que a gente se conheceu numa situação muito inusitada, né? É. Mas, mas Exu foi é muito provedor bom. da palavra, né? Já diz É. Laroyer, aquele que propaga. E aí eu fui propagada para você. E aí, cá estamos, né? Um Adier lindo. É a Adier, né, Iá? Que tá atrás da senhora, do Adi. lado? É. Um Adier Mas essa lindo. é da minha iniciação, tá bom? Porque eu sou uma pessoa iniciada em AD. Nós vamos falar sobre isso também. Eu Já quero falar começa. só uma coisa, né? Todo mundo já fala que eu sou uma pessoa muito pacífica, né? Eu não sou pacífica, mas eu gosto de pacificidade em determinados momentos, mas a hora que precisa ir para guerra, a gente vai para guerra. Eu acho que as, as mentes, né? Elas se atraem, né? Os oris afins se encontram, né? Então, é muito doido, né? Porque a gente vem numa batida, né? De superação, numa batida de reconstrução, numa batida de ataques entre ataques alucinadamente, né? Só que são coisas assim legais, né? Porque faz a gente pensar um pouco, às vezes sair da zona de conforto, mas a gente tá bem, né? Tá muito caro vela, obi tá caro, né? Então a gente só
só canta, né? Quem canta, os males espanta, né? Melhor cantar, né? É. Bom, Melhor para todo cantar. mundo, Melhor melhor cantar. cantar. E aí, ó, antes da gente começar, né? Primeiro eu quero agradecer o seu convite, né? Axéia. É muito importante a gente expor publicamente aquilo que o nosso Ori reflete e traz de dentro, né? Expor publicamente, eu quero dizer o que com isso? Que você, um sacerdote, teve coragem de vir aqui falar para não sei quantos mil seguidores que você tem, que você também precisa de um sacerdote. Ninguém vive sozinho e todo mundo precisa de um mestre, assim como sacerdotes sempre vão precisar dos seus mestres, os neófitos precisam de seus mestres e os mestres precisam de pessoas sábias, né? Exato. É claro que tudo isso depende da busca do que cada um procura dentro de si. Então, de antemão, eu quero agradecer o seu convite, quero agradecer ao seu Ori pela sua coragem. Quem me conhece sabe que eu não gosto, não exponho muito algumas coisas que eu faço, porque eu acho que eu preservo muito a qualidade do meu axé, preservo a qualidade do Ori dos meus filhos, né? E ontem, fazendo ritual para Exu, eu falei exatamente isso. A gente precisa aprender a viver num mundo pacífico, parar de atacar uns aos outros, porque quando eu estou atacando, eu estou reproduzindo para o meu Ori que aquilo é bom. E aí, quando eu reproduzo que aquilo é bom, eu ensino para o meu Ori que o meu Ori não deve me dar nada, porque eu ensino que aquilo não é, que aquilo é ruim, porque eu vou atacar. Então, eu preciso entregar para o meu Ori e dizer: eu não peço para que o meu Ori me prive de nada, nem mesmo de uma tragédia, porque às vezes no meio da tragédia, né, a gente vai achar a solução de muita coisa. Até porque ontem, dentro de uma sala que a gente estava fazendo os rituais, a gente devia ter umas 20 pessoas, eu perguntei para cada um que eram sacerdotes, porque hoje eu sou muito procurada por sacerdotes, não só por filhos, né, neófitos, mas por sacerdotes, porque as pessoas não conseguem ser líderes da sua própria vida. E se eu não sei ser líder da minha própria vida, como é que eu vou liderar a vida dos outros? E aí é muito importante uma pessoa do seu know-how, do seu gabarito, um tata, um sacerdote de umbanda. Eu tive o prazer de estar aí na sua casa. Fui muito bem tratada. Meus netos, né? Não tenho essa idade, mas tenho os netos. Daqui a pouco a gente tem bisnetos, né? É, E isso vale da liderança de um sacerdote. sim. Isso vale da maneira que o líder espiritual vai tratar a sua casa, a sua vida, os seus filhos e todos os ambientes. Então, para a gente começar, né, eu queria saudar o seu Ori, saudar o Ori de todo mundo que está aí, saudar o Ori do meu Ilha Facolade, que está todo mundo aí, né? Tava todo mundo ansioso, eu também recebi 1 milhão de directs, eu não pude compartilhar a live, os posts de todo mundo, né? Mas eu já de antemão agradeço. Eu tive mais aí de várias perguntas, mais de tantos DMs aí, a minha caixa lotou realmente. Eu vou tentar responder e aí depois já fica um convite para a gente fazer uma outra live, para a gente também trazer você falando das diferenças, falando um pouco dos cultos, o que pode misturar, o que não pode misturar, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Tá Axé. bom? E aí, vou cantar só uma música, né? Eu vou recitar uma música, um morim, que fala o seguinte: a gente tem que falar do nosso destino. Não importa se você é da Quimbanda, se você é da Umbanda, se você é do Kardecismo, se você é do Candomblé, se você é do Exim, Orixá e Bilé, se você só segue Ifá. Não importa a vertente que você siga, siga o seu Ori. Todo mundo tem Ori. Todo mundo tem um destino. E precisa, nessa vida aqui, fazer valer o seu destino e fazer valer aquilo que o seu Ori pactuou quando veio do Orum para o Aiê. E aí a gente tem uma palavra, uma frase que a gente fala, Orunmilá Adianã.
Okitibiri Timpa Ojoi Kuda. Ifá é aquele que adia a data da nossa morte. Ele é o Eleripim, o testemunho do destino. Então, Ifá é o mais sábio dos orixás. Ifá é sabedoria. O que é sabedoria? É saber esperar o momento certo para colher as coisas certas. E nesse final de semana mágico que a gente teve no Ilha Facolade, a gente só colheu frutos de tudo que a gente esperou com sabedoria e chegou. E vocês também chegaram, Casa de Marabô também chegou, Casa de Xangô e Ansan também chegou para somar junto com a gente. Então, Ifá, ele coloca coisas boas no nosso destino. Mas, agora eu vou plantar semente. Existe uma palavrinha muito pequena chamada Iuapele, que se a gente não tiver isso, a gente não vai ter nada. Por que a gente não vai ter nada? Porque Ifá, o nosso Ori precisa materializar o nosso destino. Só que o nosso destino não vai se materializar se o meu comportamento não estiver bom. Ifá Orunmilá, que é o orixá da sabedoria, ele vai levar os nossos pedidos, né? Ele vai ler o nosso Ori, para que a gente possa aqui materializar as coisas que a gente precisa para as realizações da nossa vida. Então é muito importante a gente falar sobre Ori, embora seja um assunto batido, assim como é o assunto da Adê, e nós vamos falar sobre isso também, né? É importante falar que eu não posso me aventurar naquilo que eu não sei. Apenas parem de querer ser um faz tudo e um especialista de nada. Nada. Eu não posso ser a dona Yanifá, eu não posso ser o Babalaô, eu não posso ser o Tata da Quimbanda, eu não posso ser o sacerdote da Umbanda, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso me especializar naquilo que está ligado ao meu destino. Se o meu destino for escolher cuidar de espírito, cuide de espírito. Se o meu destino é cuidar de orixá, cuide de orixá. Mas o sacerdote também tem o seu destino pessoal. Embora o culto está para todos, será que todos estão para o culto? Todos estão para Quimbanda? Eu te pergunto. Todos estão para Umbanda? A gente precisa saber fazer um meia-culpa de tudo isso. Então, essa live, gente, não é só para a gente dar likes. Além disso, eu tô vendo poucos corações aí também, mas é para fazer a cabeça de vocês funcionarem. Sabe por quê? Porque vocês só chegam para os sacerdotes quando vocês estão com dores. Mas quando vocês vão fazer o pedido pro orixá ou para a entidade, vocês apelam e querem o pedido por completo, né? E rápido. E rápido, para ontem. Vocês querem que a gente mude a vida de vocês sem vocês terem evolução pessoal? Não vai dar, sabe por quê? Porque nós, sacerdotes, vamos fazer a nossa parte 100%, nós vamos fazer a nossa parte. E vocês, neófitos, vocês fazem a parte de vocês? Não adianta incorporar espírito e não ter evolução espiritual interna. Não adianta fazer oferenda de orixá se eu não mudo o meu comportamento. Não adianta eu matar um boi para Xangô se eu não mudar a minha cabeça, se eu achar que eu sou o rei do mundo. Então, a gente quer mudar o conceito. E eu sentei com o pai Anderson, falei, a gente tem a mesma opinião, porque ele passa as mesmas coisas que eu passo, só muda a vertente religiosa. E a gente precisa ensinar vocês direito. Nós somos de uma geração que é um divisor de águas. Esse divisor de águas é justamente trazer para vocês as verdades e exige sacrifício. Para devoto de orixá não tem atalho. Não peguem atalho. Não acham que porque vocês vão fazer uma iniciação que a vida de vocês vai mudar, gente. É melhor esperar. Começar a mudar a sua atitude, o seu comportamento, para depois você se afinizar com a energia do orixá. Porque senão você só vai largar um orixá ali e o orixá não precisa de você. Quem precisa do orixá somos nós. É isso.
Exatamente, aproveitar que tá todo mundo na live aí, mais de 100 pessoas. Quem não segue a Iá, tá? O post tá publicado, tá o Instagram dela lá. Tem muito conteúdo, tá? Tem muita coisa bacana. E o intuito dessa live é justamente para que a gente traga uma visão de um umbandista, né? Muitas pessoas se equivocam bastante, né? Porque a grande maioria sabe que eu sou iniciado, né, para Xangô, mas poucos sabem que isso é para a minha vida, né? Então, eu sou sacerdote de Umbanda, né? Eu dediquei quase 16 anos da minha vida para a Umbanda, né? Então, o meu terreiro é de Umbanda. Então, os fundamentos que eu faço, a Umbanda que eu pratico foi a Umbanda que eu aprendi, né? E hoje, tendo a satisfação e o prazer de estar sendo cuidado por uma pessoa que as nossas características e as nossas condução, principalmente quando a gente vai falar de filho, né? Porque muitas pessoas hoje fogem do tema pai, mãe de santo, sacerdote, enfim. Hoje existem os orientadores, né? Filiados, associados. Hoje existem os associados e também como chama lá, Dani? Filiado. Os coaching, né? Hoje existe o coaching, né? Então, e quem vem na minha casa, quem me conhece, quem sabe, os meus filhos de santo eu trato como filho mesmo, né? A gente se importa, a gente quer saber como tá, né? E isso é muito legal. E é o que eu falei para eles, né? Para eu tomar a decisão aí de 1 ano e meio, eu estando procurando alguém para dar continuidade, teria que ser uma pessoa que fosse muito similar a mim, né? Porque eu não sou sozinho. Por mais que eu precise de cuidados, mas eu não tenho um milindre de um filho de santo meu necessitar de um cuidado a mais, eu levar para alguém. Só que eu preciso ter alguém, né? E nada mais do que esse alguém cuidar de mim, né? Então, ou seja, o que é bom para mim também será bom para os meus filhos de santo. Isso é uma coisa meia óbvia, né? E eu preciso que a senhorita se apresente para esse povo aí que está te vendo pela primeira vez. Da onde vem a Iá? Como surgiu, né? Porque muitas pessoas também acham, né, que a gente cai igual varia de coldão, né? Pim! Aí aparece do nada, né? Aparece a Iá, do nada aparece o Pai Anderson, e nós sabemos que não é assim, né? Eu queria que a senhora desse uma pincelada aí de onde que a senhora vem e para onde a senhorita... Para onde vai, nós sabemos, né? Mas... Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e o Ifá já diz isso, né? Meus filhos já estão carecas de saber disso. Eu vou continuar falando, porque vocês precisam saber para onde vai. E muitas das vezes a gente não sabe para onde a gente vai e a gente não entende o que a vida vai colocando na nossa frente. E às vezes, por imposição desse destino, que você nasceu com esse destino, as coisas começam a funilar e você começa a perceber que é o aceita que dói menos. Pois é. Né? Só agradecer bem rápido, tem bastante pessoas que comprou selo. Tem muita gente. Eu tenho esse negócio de selo aqui, eu nem sabia que eu tenho esse negócio. Eu também não, eu também estou recebendo aqui, mas eu não sabia. Tá vendo, né? Então, agradecer. E se engajar, gente, decoração pra gente, a gente gosta. Beijo para todo mundo aí que colaborou, top sucesso, nem sabia. Muito bem, muito bem. E, na verdade, eu sou uma pessoa, eu fiz faculdade de administração, eu sou paulista, não sou brasilense, tá? Só que toda a minha vida, meus pais não são macumbeiros, nunca foram, tá? Então eu não herdei nada de ninguém, não herdei terreiro, não herdei casa de axé, não herdei ilê, eu herdei herança espiritual. Sem saber, e ao longo da minha vida eu fui descobrindo isso, que tudo isso para chegar onde eu cheguei eram heranças tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Mas eu sabia que lá no fundo, conforme eu ia passando, conforme eu ia crescendo, desde os meus 15 anos,
eu comecei a frequentar a Umbanda, eu ouvi as músicas de Oxum na Umbanda, eu ouvi as músicas de Iemanjá na Umbanda, depois eu saí, fui para a Igreja Católica, e lá também eu acabei fazendo crisma, ou seja, a vida espiritual, ela sempre teve ligação comigo. Mesmo que eu passasse por outros lugares, eu sempre fui uma exímia filha de orixá. Eu acho que esse é o que faz toda a diferença dentro daquilo que a gente busca. Se a gente quer ser, a gente precisa ser competente e fazer aquilo que a gente se designou a fazer direito. Então, se eu escolhi ser da Umbanda, eu precisava ser uma filha que estivesse atenta, estudando dentro de um terreiro. Quando eu fui para a igreja, eu ficava lá no curso de jovens. E depois, por imposição da vida, eu fui morar fora. E eu passei 9 anos fora do Brasil. E aí, só que o orixá sempre teve ligado a mim e eu nunca desisti, mesmo que eu estivesse fora e eu procurava essa espiritualidade. E essa espiritualidade me respondia muito. Logo depois de um tempo, eu comecei a frequentar alguns terreiros de Umbanda em São Paulo. Depois que eu voltei da Itália, eu fiquei aqui mais um tempo. E aí eu vim para Brasília, né? E hoje então, são 12 anos que eu tô aqui, desde a época que a Rafaela nasceu, a minha filha, Exu Dimu, que todo mundo conhece. E aí eu conheci Fadimu, Babá Ogum, Bami. E aí eu falava para ele, olha, eu preciso fazer um jogo de búzio. Já não dá mais para ficar. E Fadimu era crente. Você ligava na casa dele e fazia assim, a paz do Senhor. Eu falava, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Você vai namorar uma macumbeira? Vou namorar uma macumbeira. E aí um dia eu falei assim, olha, eu preciso trocar de carro, eu vou numa consulta aí de Búzios, eu vou num candomblé da vida, e eu preciso que você me empreste seu carro, eu não posso ir com o meu carro. Aí ele falou, não, de jeito nenhum, você não vai nesse lugar que eu não vou deixar e eu também não vou emprestar o carro para você. Eu falei, você sabe que se você não me emprestar o carro, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, mas eu vou chegar, independente de você emprestar o carro ou não. E aí, nisso, eu não fui nesse lugar. O encontro dele com um amigo dele me levou para uma casa de culto a Ifá. Quando eu cheguei nessa casa, depois de muitas tentativas, porque eu tentava ir, não dava, o amigo furava, ele não deixava eu ir, e aí, depois de várias vezes, eu fui. E aí eu tive esse primeiro encontro, essa primeira sensação com o que era orixá de verdade. Embora eu já conhecesse o candomblé, nunca tive vontade de estar no candomblé. Acho que não deu uma liga, apesar de hoje tenho vários amigos, vários sacerdotes, frequento casas aqui de candomblé. Eu tive a primeira possessão dentro do culto para Exumaré. Não era Oxumari do cemitério, né? Não era o Exumaré do cemitério. Só para descontrair. Mas isso vai fazer muita... Isso, peguem essa referência, como diz Exu Dimu, que a minha primeira possessão foi Exumaré. Para quem não sabe, Exumaré é um orixá que fala sobre a cobra, sobre a sustentação, sobre o brilho, sobre a envergadura. A cobra é aquela que hipnotiza. A cobra é aquela que todo mundo para e olha. O que será que ela tem? Não é falsidade, viu, pessoas? Depois, um dia, numa outra live, eu conto sobre o mito de Exumaré, onde a tartaruga deu bote na cobra e não foi a cobra que deu bote na tartaruga. Existe um mito para isso. Cobra é astúcia, intuição, perspicácia. Tá? E aí, sair depois dessa possessão de Exumaré e falei, bom, agora eu vou fazer um jogo de búzios, eu quero isso para minha vida. E como é que começa esse negócio? E nesse tempo, o pai de santo, ele me podou várias vezes. Eu não tenho agenda de jogo. Eu não tenho agenda de jogo. Eu não tenho agenda de jogo. E eu tentei umas 10 vezes jogar. Falei, mas eu quero fazer esse jogo. Esse jogo tem alguma coisa para me revelar. E aí, depois de muitas tentativas e erros, eu consegui fazer o jogo. E aí, eu fiz meu primeiro bori. Aí, eu fui chegando. Babá Fadimu foi chegando depois.
quando passou um ano mais ou menos, antes, nesse intervalo, até passar um ano, o meu corpo já estava trocando de pele. Eu acordava com manchas roxas pelo corpo. Parecia que a cobra estava trocando de pele, literalmente. E eu ia pro jogo, aí falava, mas alguém te bateu? Não, gente, ninguém me bateu, Baba Fadibu não me bateu. E aí o jogo disse, olha, isso daqui você já está em processo iniciático. Falei, beleza. Então vamos fazer esse negócio aí. Eu não tive incertezas. Eu tive segurança, eu tive a certeza de que aquilo mudaria a minha vida. Do quanto aquilo me faria bem, né? E aí eu fui para iniciação, Fadimu foi para iniciação, Exudimu, quando tinha 4 anos, fez a sua iniciação de Ifá. E Top. depois disso, eu me tornei uma devota assídua de Ifá. Então eu estava todos os finais de semana no terreiro. Eu tinha o caderninho debaixo do braço. Eu anotava todas as falas do sacerdote. Qualquer curso que era feito, eu fazia. Qualquer coisa que o Baba King falava, eu escutava, eu anotava. Eu viajava de Brasília a São Paulo só para ver 1 hora, 2 horas de palestra. Mas eu fazia. E aí, falar de AD é falar de reconhecimento dos nossos esforços. Os meus filhos chegaram antes do Ilea Shefacolade. E eu não tinha onde atender as pessoas. E eu atendia na rua. Eu ia fazer bode Ami, eu fazia na encruzilhada. Eu ia fazer bode Ogum, eu ia para a linha do trem. E assim eu fui indo. E as pessoas chegaram. E eu falava, gente, eu não tenho uma casa linda, maravilhosa para oferecer para vocês, mas eu tenho meu axé. E eu tenho meu amor. Então, sacerdote é isso. É doação. É trazer para vocês a qualidade de vida que vocês não encontram, né? Hoje, a gente vai fazer em julho 2 anos de abertura de Leche Facolade, né? A gente vem crescendo, não foi fácil. Durante a pandemia foi difícil e eu relembrei isso ontem, quando a gente fazia banho, a gente mandava no Uber para as pessoas. Eu não tinha ainda a casa, eu fazia no meu apartamento, eu tirava foto, e aí foi daí que nasceu a ideia do Instagram, foi daí que nasceu a ideia de falar sobre orixá, foi daí que nasceu, e com isso eu fui crescendo e evoluindo junto com os meus filhos. Porque eles me obrigam a estudar todos os dias. Vocês me obrigam a saber do culto de Xangô todos os dias. Vocês me obrigam a ir lá estudar um Oriki de Exu todos os dias. Vocês me obrigam a saber a cantiga de Oxóssi todos os dias. Para que eu passe para vocês. Vocês me obrigam a aprender da Quimbanda todos os dias. E assim é isso, né? E assim é a minha vida. Então, eu digo que a Camila, que era administradora, e eu exerço outra profissão na minha vida civil, né? Que eu sou especialista de produto para a saúde da mulher, então eu trabalho gerenciando uma equipe do Centro-Oeste, Norte e Nordeste e Minas Gerais, com equipamentos de mamografia, raio-x, densitometria, né? E eu exerço essa função de cuidar de todos os oris. E aí as pessoas me perguntam, como você dá conta? Orixá. 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 Guardião do Ori. Fortalecimento do Ori. Através do quê? Iniciação, Bori, Ebó, conduta. Alguém perguntou aí, você não tem medo de feitiço? Não. Não, não tenho. Ai, você está tendo ataque espiritual. Puxa. Parabéns para você. Parabéns para você que perdeu tempo tentando me atacar. Porque quando a gente sabe quem a gente é, e quando a gente sabe o comportamento que a gente tem, problema do outro, não é problema meu.
É simples. Essa foi uma das perguntas da caixinha. Né? Então, e aí a gente vem nessa toada, falando de Ori, eu vou insistir em Ori, eu vou insistir de Ori. Meu Ori saiu do seu, começou aí, ó, tá vendo, né? Só que, gente, falar de Ori é fácil. Falar do conceito do que é Ori é fácil. Falar da divisão e do subgrupo do Ori, Ori-Ode, Ori-Num, é fácil. Difícil é a dinâmica de Ori. Difícil é o dia a dia. Trazer o Ori para você, para que ele possa te favorecer. O problema é que nós somos dependentes dos nossos sentimentos, dos nossos dramas, das nossas bengalas de todos os dias. Enquanto a gente achar que a bengala vai ajudar a gente, a bengala só vai afundar. Ah, eu não faço isso porque não tenho carro. Vai de ônibus. Ah, eu não vou dormir no axé porque eu não consigo, porque lá não tem conforto. Você sabe quando alguém fala isso para um sacerdote, né? A pior coisa? Não é duro ouvir aquela casa que você tem que pagar água, luz, manutenção, segurança, comida, tira do seu bolso para ajudar uma pessoa, aí a pessoa fala: ai, eu não vou porque lá não tem um colchão, eu não tenho conforto. Ontem eu escutei de uma pessoa que estava comigo, que é iniciado no candomblé 10 anos, e tá lá comigo, tá? Sacerdote. E no dia do aniversário dele, a semana passada, eu mandei um parabéns para ele. E ontem ele falou para todo mundo: em 10 anos, meu pai de santo nunca mandou um parabéns para mim. Vocês entenderam, gente, o que é isso? Vocês entenderam a gravidade que a gente chegou e a situação perigosa? Mas quem é culpado de tudo isso? Somos nós, que nos submetemos e que nos sujeitamos àquilo que vocês compram a macumba mais fácil, vocês compram o feitiço mais fácil, vocês procuram o mais fácil, vocês querem o sacerdote que fala, que alisa a cabeça de vocês. Aí quando a gente fala a verdade, fala assim: ah, nossa, poxa vida, acho que o jogo tá errado, hein, Iá? Não acontece isso? Acontece bastante. Aí joga com um, joga com o outro, joga com o outro, joga com o outro, até alguém falar alguma coisa que vocês querem ouvir. Quem tá enganando? Vocês estão enganando o Ori de vocês. Mas ninguém engana o Ori. Não tem Xangô, não tem Exu, não tem ninguém se não tiver Ori, gente. Então, saber estabelecer as relações, isso é mais difícil. Saber criar um mecanismo de dinâmica de Ori é melhorar o comportamento. E faz, tá? Para quê? Que a gente melhore o nosso comportamento. A gente melhora a nossa conduta. A gente melhora a nossa condição de vida. E não é em prosperidade, gente. Falar de AD não é falar de dinheiro. É falar da sua sorte. De estabelecer, quanto mais confusão você tem na sua vida, menos dinheiro você tem. Menos prosperidade você tem. A pessoa que vive mesquinhando alguma coisa, ela não tem AD. A pessoa que maltrata o dinheiro, ela não tem AD. AD tá assim com o Ori, pra quem não sabe, viu? Responde no mesmo Odu. Então, se você tem problema de comportamento, a AD também não vai te responder. Tem que pensar. A Iá falou uma coisa muito importante quando a Iá falou de orixá, né? Que é o guardião do orixá. Guardião do Ori. E costumeiramente na Umbanda, né? Os umbandistas ouvem que é a casa, né? De orixá. Então, hoje a gente vê uma procura muito grande, né? De muitos umbandistas procurando o culto tradicional, né?
eu não vou nem dizer procurando candomblé, enfim, mas procurando sim o culto, por quê? O culto, Ifá ganhou uma notoriedade muito grande, né? A internet, ela trouxe uma facilidade muito grande, assim como trouxe também armadilhas, né? Então, hoje, eu falo isso por experiência própria. Tanto eu, quanto o Álvaro, que está online aí, e tantas outras pessoas, né? Que a gente passa, né? Passou alguns dissabores na vida, por não, de repente, escutar o espírito. Ó que coisa de louco, né? Porque às vezes o ser humano, ele quer tanto algo, né? Ele quer aquela realização tanto assim para ele, e aí o espírito pega e fala: não, não é o momento, não é a hora. Só que aí a gente nunca vai acreditar no espírito, né? Então, por isso que eu decidi fazer essa live, claro, seria com a senhora abrindo, porque além do culto tradicional, você também tem os seus espíritos, né? Você teve uma iniciação dentro da Umbanda, enfim, e que isso não limitou, isso não teve uma barreira, né? Ou seja, acredito eu que não houve uma imposição. Olha, você vai vir para o culto, mas você vai parar, né, de cultuar os seus espíritos. Enfim, quando eu falo espírito, gente, é caboclo, é Exu, é pombagira, enfim, é espírito, né? E isso eu acho muito bacana, porque a gente vê bastante por aí, né? Pessoas que têm as opiniões, que não existe a mistura, mas nós temos que entender que não é mistura. É Até cada coisa porque no seu lugar. é cada coisa no seu lugar, né? Muitas pessoas perguntam para mim: nossa, como que você consegue cuidar de orixá, cuidar de umbanda e cuidar de quimbanda? Eu falo: é simples, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu período, assim como cada um tem o seu sacerdote, né? Então, no que diz respeito a orixá, eu tenho uma sacerdotisa que cuida de mim, né? Referente a Umbanda a gente trilha, né? A gente percorre um caminho para que a gente caminhe sozinho. Mas eu também tive uma mãe de santo, né? Durante a Quimbanda é a mesma coisa, né? Porque a gente se torna um sacerdote de Quimbanda, só que a Quimbanda que eu pratico na minha casa não foi a Quimbanda que eu fui iniciado, né? Porque a Quimbanda ela é o culto a espírito. Então eu tenho que seguir o que o espírito dono dali ele quer. E aí é diferente. E as pessoas elas têm uma dificuldade nisso, né? Uma pergunta que eu quero fazer para a Iá alguma vez, né? Já teve alguma proibição, já teve alguma coisa que deixou a Iá por um período aí sem cultuar espírito? Nunca. Então, vamos lá. Para quem não sabe, né, já fica sabendo, eu também tenho e cultuo espírito, né? Então, vocês já sabem que eu vim da Umbanda. E aí, eu hoje cultuo unicamente, exclusivamente, Exu e Pombagira. Sempre foi assim. Então, dentro do Ilha Facolade, eu tenho a minha cafua, onde eu tenho os meus espíritos. E aí foi chegando vários filhos oriundos da Umbanda. E agora, eu vou sair, o que eu digo? Olha, eu não sou uma exímia sacerdote, sacerdotisa de Umbanda ou de Quimbanda, porque eu não sei nada de Quimbanda. Mas eu sei o que é cultuar espírito. Mas eu também sei o quanto um ori fortalecido melhora a minha mediunidade, fortalece o meu ori, fortalece, me abastece espiritualmente e energeticamente para que a minha incorporação na Umbanda se faça muito melhor.
Isso é um fato. Isso é um fato. Porque vocês acham que talvez a incorporação... É assim, gente, não dá pra gente dizer apaga o botão on e liga o botão off e põe um banda e aí no mesmo dia eu saio, faço um culto para orixá, vou ali do outro lado e faço um culto para Exu. Não dá. Vocês precisam saber que cada um tem a sua liturgia, que cada um tem o seu momento, não se mistura. Então, em casa, um dia é só para isso e acabou. Nos outros dias, nós vamos cuidar de orixá e ponto. Nunca vai ter uma coisa misturada à outra. Agora, a gente sabe também, e eu passei por isso, o quanto fazer e cuidar do ori, tratar, fazer iniciação de Fá, melhorou a minha mediunidade, melhorou. Na Umbanda, a gente dá muito mais, né? E eu aprendi que a gente só dava, a gente só dá. E aí, como é que eu só posso, se eu só posso dar aquilo que está sobrando? Gente, o copo tem que estar sempre cheio. Eu preciso me abastecer primeiro. Então, o que que você faz? Você se abastece, se nutre da sua energia vital, abastece o seu ori com ritual de bori, com aquilo que está dentro do seu destino, se reabastece com iniciações de orixá. E o que que fica fortalecido? O seu ori. Como que funciona? Como que fica a sua mediunidade? Muito melhor. Porque você não está incorporando coisa da sua cabeça. O efeito anímico, ele é muito mais potente, muito mais puro energeticamente. Então, eu consigo... Dá para cultuar as duas coisas? Na minha concepção, dá, porque eu pratico isso na minha casa. Agora, não dá para 2 sacerdotes tomarem conta do mesmo ori. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um filho que se cuida comigo no culto. Aí ele faz Itefá. Aí ele tem o ó da, sei lá, da folha do peregum, tá bom? Ele tem um interdito lá, uma quizila com a folha de peregum. Aí ele frequenta um centro de Umbanda. Aí o pai obriga ele a tomar esse banho de peregum. O pai, a mãe, enfim, o sacerdote. Em algum momento, esse ori ele vai ter conflito, porque você vai ter que se impor e dizer, olha, eu cultuo os espíritos, eu faço parte da sua casa, mas eu tenho como interdito para o meu ori, eu vou tomar um banho, pode ser de outra folha? Você não está se negando a tomar o banho. Mas você precisa saber que se você tomar banho daquela folha, vai te fazer mal. Então, é só equilibrar as coisas. Agora, dá para fazer as duas coisas? Perfeitamente. Ninguém precisa abandonar a sua Umbanda para fazer um bori, gente. Ninguém precisa abandonar a sua quimbanda para fazer um itefá. Ninguém precisa, desde que a gente faça o bem, desde que a gente faça as coisas corretas, entre em desequilíbrio se o comportamento não estiver bom. Essa é a diferença. Dá para ter as duas coisas juntas. Agora, quando você também tem uma pessoa que é um líder e fala assim, esse negócio do IFA não presta. Ou então você vai lá no IFA e fala, esse negócio da Umbanda não presta. Você tem que sair de um, você tem que escolher. Aí eu não estou dando livre-arbítrio. O culto é livre-arbítrio. Vocês são livres para escolhas de vocês. Só que arquem com as responsabilidades e as escolhas positivas e negativas. Exato. Eu vou até dar um exemplo. Tivemos uma iniciação na Quimbanda semana passada, que foi no dia que nós tivemos uma perca na família, né? Um priminho nosso, um bebezinho. E sempre quando a gente vai iniciar, eu sempre questiono a pessoa, né? Se ela tem alguma proibição, se ela frequenta outro culto, etc. e tal, ou até mesmo se ela tem problemas com bebida.
Porque na iniciação, a ingestão, né, do álcool, por mais que seja mínimo possível, né, que é aquele axé que você tem que ingerir, enfim, esse senhor que a gente fez os ritos, ele é um alcoólatra, né? E ele está aí há quase 8 meses sem uma gota de álcool. Ou seja, eu não dei o álcool para ele. Por quê? Porque eu posso estar acordando, eu posso estar piorando esse processo de cura dele. Exato. Né? A mesma coisa aqui na Umbanda. Eu tenho filhos de Umbanda que também são iniciados em Orixá. E quando é para fazer algum ritual aqui no terreiro, eu sempre pergunto, você tem proibição de alguma coisa? Você pode, por erva, por banho, seja lá o que for, né? Por quê? A gente tem que respeitar. É o que eu falo. Eu acho que a base principal de tudo é o respeito, né? Então não é porque eu vou falar, mas aqui é Umbanda, não tem nada a ver, aqui você pode tudo. Não, porque eu sei que isso uma hora pode dar um problema. E aí vai dar um problema grande, pelo qual eu não vou saber resolver. Que é o pior ainda, né? Se ainda você causa o problema e você consegue corrigir, ok. Agora, quando você causa o problema e você não tem o conhecimento, não tem a expertise para que se corrija, aí é muito difícil, né? E aí é uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos aqui de Santo, né? E sabe de uma coisa? Essa que aí falaram, né? A diferença de sacerdote e pai de santo é a mesma diferença do membro para o associado e para o filho de santo. Exato. É a mesma coisa. Porque o filho, ele também tem que ter essa reciprocidade com o sacerdote e com a casa. Exato. Exato. Se o sacerdote não tem o menor interesse, porque se você é só um membro... Qual interesse você vai ter em... Qual interesse? Exatamente. Nenhum. Isso. Nenhum. E uma outra pergunta que eu queria mandar para a senhora é... O Ifá, a gente sabe que o Ifá é para todos, né? Assim como toda religião, mas nem todos estão para o Ifá, né? E sabemos também que, assim como Ifá, como Orixá, enfim, a senhora acha que o candomblé, que era a religião de culto orixá com mais relevância, né, no Brasil, você acha que o candomblé está perdendo espaço para o Ifá, porque as pessoas estão procurando mais Ifá do que casa de candomblé? Qual que é a sua opinião sobre isso? Quer saber mesmo. Eu só vou responder se tiver bastante coração aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu nunca fui de candomblé, eu não sei o que é bolar no santo, eu nunca tive dentro de um sabagi, né? Participei de algumas obrigações de candomblé, mas eu acho que, primeiro, nós devemos respeitar qualquer tipo de vertente religiosa. Seja o candomblé, seja o ifá, seja a umbanda, seja o que for. Primeira coisa, se eu estou falando de comportamento, eu estou falando de respeitar o que o outro cultua. Ponto. Ok. Segunda coisa, onde nasceu o orixá? Na África. Primeira coisa, nós temos culto de orixá na África. Com toda essa história que todo mundo já sabe do sincretismo que veio, blá, 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 se formou no Brasil o candomblé. Então, ele já não veio puro, ele se perdeu. Só que era o que eles tinham. E nós temos que respeitar isso. Agora, se formou sacerdotes pais de santo. Essa é a minha opinião. E não se formaram sacerdotes
salvo as suas exceções. Eu não estou falando por todo mundo, eu estou falando a minha opinião. Aí, se alguém tem alguma coisa contra, tudo bem, a gente pode discutir. Só que o que acontece? Eu vejo que as pessoas do candomblé hoje, elas são amedrontadas. Elas foram maltratadas, elas foram ludibriadas, elas misturaram o orixá com o espírito, aí faz o orixá tem que assentar a pombagira, faz o orixá tem que assentar o exu, aí faz uma iniciação e o orixá fica 1 ano sem incorporar sua entidade. Tô mentindo? Não. E aí as pessoas estão achando que ir para o culto de Ifá vai me desobrigar das minhas coisas. E não é bem por aí. Livre-arbítrio. Enquanto você tem um pai de santo no candomblé, faz isso, faz aquilo. Você só faz porque você tem medo. E no culto, não. A responsabilidade é sua. A gente inicia no culto para desmamar, para a gente ser líder, para a gente fazer as coisas da maneira correta, para a gente saber o que a gente está fazendo para tomada de decisão com a nossa própria cabeça. Porque o pai de santo fala assim, você não vai fazer isso. Aí você faz assim e você não faz. Não faça isso. Mas não faça isso por quê? Ah, porque é assim. Existem regras no culto, existem regras nas iniciações de orixá, existem regras dentro de uma casa de culto tradicional. Existe tudo isso. Só que existe um conceito chamado Ebé. E o que significa Ebé? Pertencimento, acolhimento, união, fraternidade, lealdade, tolerância, adaptabilidade. E aí eu acho que o candomblé, eu tenho visto diversas ADs dentro das casas de candomblé. Dentro do candomblé e dentro do Eridilogum do candomblé, não responde AD. Nem de Umbanda, né? Nem de Umbanda. Piorou, então. Né? Não dá pra gente ter transe, possessão, vestir orixá africano dentro de uma casa de Umbanda. Não dá para eu cantar Laroye, Chutare, Xaxatare, Abami na casa de Umbanda. Desculpa, gente, essa é a minha opinião. Talvez vocês acham que eu sou muito, né, dócil. Não dá, para mim não dá. Eu posso trazer a Umbanda para minha casa? Posso. Mas eu simplesmente apagar toda a memória que o candomblé teve. Eu apagar tudo que a Umbanda teve. Então eu falo para você hoje, quartinha, esquece. Cultua o seu ori. Eu queria falar um palavrão, mas eu não posso. Até pode, os meus seguidores são tudo doido. Eles estão acostumados que o Assim, caramba. porra nenhuma, desculpa, gente. São duas coisas diferentes. Entendeu? São duas coisas diferentes. Não dá. Então não dá para eu pegar a Djê e colocar lá dentro da casa de candomblé. Primeiro que os 16 orixás primordiais, a Djê não vai responder ali no búzio, no Eridilogum do candomblé. Até porque são meios divinatórios diferentes. O que responde em um, o do que responde em um, não responde no outro. Não dá para eu pegar a Diagumalê, por exemplo, o sacerdote supremo do Orum, que não responde nem no jogo de búzio, porque é um orixá especial, e no Eridilogum respondem os 16 orixás principais, e querer me iniciar no candomblé, e falar que eu fiz a Diagumalê sem eu ter feito Ifá, sem eu ter tido uma prescrição. Então, essas loucuras é que não dá para eu aceitar isso. Né? Por quê? Porque a gente precisa saber o que o nosso ori precisa, não o que o meu ego precisa. Não o que a minha vaidade. Eu recebo sacerdotes, você quer ver um exemplo bem,
bem assim e atual, eu já atendi pessoas de candomblé, tem lá seus 15, 20 anos de candomblé, sacerdotes. Ah, gostei do seu conteúdo, gostei do que você fala, sua fala é coerente. Eu posso fazer o ITFA? Ah, calma. Vamos ver primeiro o que o jogo diz. Você já tem a sua casa de candomblé, você já tem a sua casa de umbanda, né? Vamos ver o que o jogo está pautado. Por quê? A vida espiritual, ela pode estar linda, maravilhosa desse sacerdote. Agora, a vida pessoal, civil, ela pode estar uma merda. Porque é um sacerdote narcisista, é um sacerdote arrogante, é um sacerdote prepotente. E aí a pessoa, ela não quer se iniciar para melhorar a sua essência. Ela quer ter um título para que ela fez IFA. E aí a pessoa ainda teve a coragem de me perguntar se depois de eu iniciar ela em Itefá, que quem faz iniciação de Itefá não sou eu, que quem faz iniciação de Itefá é o Babalaô. Babalorixá e Alorixá trata de orixá. Babalaô faz Ifá. Babalaô não inicia ninguém em orixá, gente. Pelo menos os meus, que são sérios, não. Eles só fazem Ifá na vida deles 24 horas. Então vocês precisam saber disso, porque isso as pessoas não contam. E aí, a pessoa virou para mim e falou assim: depois que a senhora fizer tudo, eu for lá com a senhora pro Dudu, a gente fizer o meu Itefá, eu também quero fazer Iami. Puxa. Legal. Bom. Beleza. Aí depois, não contente, a pessoa me pergunta: então depois, já que eu tenho casa com é um grande nome, é uma grande casa, eu posso fazer borim nos meus filhos e fazer ebós de Ami nos meus filhos? Aí vocês imaginam, né? A minha cara. Aí lembra da cobra, né? Lembra de Chumaré, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente precisa colocar essas pessoas no lugar delas. Não é porque eu fiz um bori que você vai sair fazendo bori nas pessoas. Não é porque você fez um Itefá que você virou babalaô. Gente, babalaô, por favor, não caia no conto do vigário. Babalaô precisa. Nasceu, tem 3, 4 anos. Vai lá para a aldeia de Babalaô. Vai ter formação, vai ficar estudando 16 odus vezes 16, 256. Cada 256 odus tem mais não sei quantos itãs, de quantos itãs tem mais não sei quantos homós odus, filhos de odus. Mais de 456 orixás. Aí a pessoa não sabe nem falar português. Não sabe nem fazer conjugação verbal. E ela quer falar em Yorubá. Pois é. É sobre isso. É só isso, né? É só isso. Então, essa é a minha opinião. Agora, eu acho maravilhosa a disciplina do candomblé. Eu acho lindo. Eu acho bonito. Mas, para mim, eu não consigo... não consigo ter incorporação. Porque, para mim, a energia... Ela é muito... Eu não posso pensar no meu Exu, por exemplo... E ele ser todo ensinadinho a dançar um passo. O que eu conheço, inclusive, Eu não consigo. Ele estava até online aqui, tem um sacerdote candomblé, o pai Eduardo de Oxalá, iniciado há mais de 20 e tantos anos, quase 30. Ele me viu criança, me pegou no colo, eu tinha medo, porque eu tinha medo da religião, né? Eu caí de gaiato. E a gente conversa muito, né? E hoje eu vejo que essa migração de alguns sacerdotes que estão querendo ir para Ifá é justamente para eles quererem, de repente, uma facilidade
ou eles buscarem cultos de outras divindades, né? Yamin, Adê, enfim. E aí vai. Então, hoje, aqui em São Paulo, eu sempre falei isso em todas as minhas lives. Existem duas casas de candomblés que eu tenho muita vontade de um dia, quando eu tiver a oportunidade, de eu conhecer. Que uma é a do Paicido, Oxum Eim, fica aqui perto do meu terreiro. É um sacerdote iniciado em mais de 40, 50 anos para Oxum. E a casa dele é candomblé. Não existe festa da Maria Padilha, festa do Tranca-Rua. Não. É candomblé de Queto puríssimo. E a do Aí você Ileolá. me chama, eu vou junto. E tem a do Ileolá, que é do Claudinho, né? Então, mas assim, são casas referências, né? São patrimônios tombados, são pessoas que estão aqui há mais de 60 anos, né? E eu acho que o mais complicado de tudo isso é a venda. Porque hoje em dia, o sacerdote, ele compra o título, né? Então, quem tem dinheiro, ele já inicia, daqui a um ano ele é sacerdote, enfim. E aí ele sai propagando grandes equívocos, né? Então, só para a gente ter aí, ó, ter uma noite pensativa. Eu, como umbandista, eu posso cultuar Ifá? Posso. Eu posso ser iniciado em Orixá? Posso. Eu posso ser quimbandeiro? Posso. Por quê? Cada um tem o seu momento, né? É o que eu falo. Hoje nós temos aqui o terreiro, a casa de Xangô Yansan, aqui na Zona Leste de São Paulo. E lá na Zona Leste, mais no fundo, nós temos o templo, ou seja, que é de quimbanda. Uma coisa não mistura com a outra, né? Para a pessoa, para ela ir para a quimbanda, existe um oráculo que vai definir da mesma forma como você vai jogar uns búzios para saber se essa pessoa tem iniciação, tem caminhos, etc e tal. Na quimbanda é a mesma coisa. Então a gente não pode sair pegando a sacolada, né? E uma coisa também que eu acredito muito. O sacerdote, ele tem vida, né? Nós somos seres humanos. E uma frase que eu ouvi da Ayá na minha primeira consulta que eu fiz com a Ayá, que me marcou muito, e eu falei para os meus filhos de santo, que a Ayá estava jogando ali para o Anderson, né? Porque se o Anderson não estiver bem, a probabilidade do pai Anderson falhar é grande. Então isso me martelou muito, né? Isso me tocou muito, Oriô. porque eu preciso estar bem como pessoa, né? Para que eu possa cuidar das pessoas bem, para que eu possa me dedicar para elas ao máximo, né? E sem fazer loucuras, né? Você tem alguma pergunta, alguma coisa? Porque, né? Eu não Vai, quero. pergunta. Pode ir, eu tô bem, tô bem. Esse final de Tá semana bem. foi Não, ótimo. mas tá Foi bem ótimo. tranquilo, tá bem tranquilo. Que a minha maior felicidade é que todo mundo conhecesse a senhora, que todo mundo soubesse. Quem quiser agenda, consulta, gente. Ó, eu recebi, eu vou printar e vou mandar para a senhora. Acho que eu devia ter quase uns 33 direct de pessoas pedindo para que a IA atendesse aqui em São Paulo, abrisse agenda para cá para São Paulo. Eu falei, gente, vocês estão meio Olha só, eu doido. também já tinha até pensado nisso, né? Vou combinar com você tudo. Agenda de jogo, ok. Mas, gente, existem coisas que só dentro da casa de axé a gente pode fazer. É esse o maior ponto. Por que que precisa estar dentro de um axé? Porque um axé tem fundamentação. Um Exato. axé, um ilê axé, uma casa de axé tem uma estrutura energética para receber. Pensem comigo. Vocês fazem um jogo. Todo jogo ele tem uma prescrição. Se você não vai nem seguir a prescrição, porque às vezes vocês não gostaram do que vocês vão ouvir, porque a verdade, Exu fala e Exu é o inimigo dos seres e ele vai esfregar na nossa cara a realidade daquilo que nós somos e Ifá vai colocar o dedo na sua ferida
E às vezes você só tá a fim de tampar a sujeira e varrer para debaixo do tapete. Então, toda prescrição vai ter um banho, vai ter um ebó, vai ter um bori. Agora, todo bori, ele vai anteceder um ebó. Aí eu simplesmente saio, pego vocês no meio da rua e faço um ebó de Exu. Aí depois vocês vão falar, nossa, que sacerdotisa de beco, faz um ebó no meio da rua. Não tem um opá-osu, gente. Sabe por quê? Eu tô vendo uma coisa hoje. Tem sempre uns diabinhos, uns capiroto, que mandam uns direct assim, certeiro, né? Aí hoje eu recebi um assim. E a pessoa tá aí, ó. Que me mandou tá aí, ó. Falou assim, fulaninho vai receber um opá-osu. E é o fulaninho da casa de Umbanda. Deixa eu falar uma coisa pro fulaninho, porque eu sei que se não tiver o fulaninho, vai estar o fake do fulaninho. O Opá-Osu é um instrumento sagrado que é onde se abre um portal energético no entremundos do mundo visível e invisível, né? Onde o meu Opá-Osu, ele foi pego lá na África. Eu viajei 24 horas para ir buscar o meu Opá-Osu na África e foi rezado o meu Odu Ifá. Porque o meu Odu Ifá, eu tenho prescrição de ter um Opá-Osu. Eu não trouxe porque eu era sacerdote. Porque a Camila precisava ter um Opá-Osu. E na prescrição de Ifá da Camila, já dizia que a Camila ia ser sacerdotisa. E toda vez que a gente começa um ritual na casa de Axé e Axé Facoladê, eu faço um ritual com o Opá-Osu. Quem já foi me viu fazendo isso. Então não adianta eu sair comprando artigos religiosos, ou então eu pegar e eu poderia atender e fazer um bori coletivo na sua casa, atendendo todas as pessoas, sem ter um Opá-Osu, e eu dreno a energia para onde? Eu deixo o carrego todo dentro da sua casa, pego o dinheiro e vou embora? E cadê o sacrifício do devoto? Quanto vale curar o seu problema? Você está disposto a curar o seu problema? Curar o seu problema é o Álvaro que saiu daí a semana, na sexta-feira, andou 1.200 quilômetros com a mulher dele e chegou aqui. E chegou aqui e não queria ir embora. Ó, mas manda ele embora, viu? Não dá muita asa pro Álvaro, não, viu? Ó, Né? a senhora, dona Iá, você se saia, viu? Isso é uma piada interna que você vai entender. Você não é amiga, não, viu? Não dá moleza pro Álvaro, não, viu? Falar isso pro Fadimuno. Então é assim, gente, o sacerdote precisa prezar a qualidade do nosso trabalho. Você estudou, Anderson. Eu estudei, a gente investiu, a gente teve custo para chegar onde a gente chegou. Eu não posso simplesmente, gente, pegar o ori de vocês e jogar na lata do lixo. Eu preciso saber honrar o ori de vocês, porque isso é dinâmica de ori. Isso é dinâmica de ori. Eu posso, sim, abrir uma agenda e fazer um dia de jogos? Posso. Posso ir aí dar uma palestra e a gente falar só sobre Exu? Posso. Podemos cantar e louvar Exu sem fazer ritual? Podemos. A gente pode fazer um monte de coisa, um monte de ensinamentos práticos. Mas ritualisticamente falando, não tem como. Não tem como, gente. Eu não posso sair. É a mesma coisa que eu vou iniciar as pessoas em Ifá dentro da sua casa de Umbanda? Ou fora do templo, né? Ou fora do templo? Então, assim, é loucura, sabe por quê? Porque é o que você falou, as pessoas querem ter título. E Ifá não dá título. Não adianta você pagar o seu dinheirinho lá, ter um título, se você não tem a prática. Porque falar de Yami é ter prática, falar de Egungun é ter prática, fazer ebó é ter prática, saber rezar é ter prática. E sabe onde que a gente aprende a prática? Ralando a bunda na casa de Axé. A Olga falando. Levo o biri na bolsa. Como é que eu levo, né? Aquele angui daquele tamanho e levo na bolsa. Aí você vai falar, minha vida não mudou nada. Fui lá, gastei horrores e minha vida continua uma coisa. Porque você não usou os instrumentos certos.
E o seu sacrifício? Então, a culpa, que foi o que eu acabei falando, a live, a culpa é de vocês, que compram qualquer barulho. A gente vive iludido, a gente quer escutar só o que é bom. É essa a diferença. Vocês só querem ouvir aquilo que é mais fácil. Porque se fosse difícil, se fosse muito fácil, todo mundo conquistava. Agora, qual que é a vantagem? Lea Chefacolade se tornou uma casa que atende pessoas de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu tenho filho até na Itália. Aí vocês vêm falar para mim, desculpa, orixá, não dá para cultuar à distância? Eu tenho sacerdote que mora na Itália, gente. E a gente se arranja, porque até dentro do carro eu já fiz ebó rezando e a pessoa fazendo o que tinha que fazer. Não foi? Sim. Então a gente dá um jeito, mas tem coisas que a gente não pode dar jeito. Tem coisas que precisa do espaço físico, porque o espaço físico também faz parte do acolhimento e pertencimento. Se fosse assim, a gente só tinha um banda Nutella, culto Nutella, né? Eu sacralizo um jogo, eu mando pelo correio, quer dizer, eu não preciso trocar de energia? Hoje, gente, eu não sei, né? Mas eu tô falando. Eu sei o que aconteceu sexta-feira. Depois você pede pro Álvaro te contar o que aconteceu sexta-feira. O Álvaro é nosso baby, né? Ele fez muita falta aqui pra gente, mas a gente ficou muito. Ah, mas ele tava lá, né? Não tava aqui. O Álvaro é nosso baby, né? O Álvaro é. Só que ele é. Fadimoi, tá afiada. Hoje eu tô afiada. E Fadimô, né? Porra. Mas olha só, tem uma pergunta aqui. Me falaram o seguinte: compensa uma pessoa fazer Ifá com 60 anos? Boa pergunta, né? Eu acho que compensa. Muito. Se eu falei que Ifá adia a data da nossa morte, se eu tiver 50, se eu tiver 70, se eu tiver 80 e Ifá adiar a data da minha morte, eu já estou no lucro. Por quê? A morte de uma criança, como nós passamos, né? Porque vocês passaram, eu também passei. Ela é inaceitável. Ela é inaceitável, porque é uma morte precoce, né? A morte de uma pessoa mais velha, ela é uma morte feliz. E falar de ancestralidade, falar de Egungun, é falar sobre isso. É sobre isso. Tá aí, ó, as minhas filhas todas idosas, jovens, uma de 60, a outra de 61, a outra de 73, que todas fizeram Ifá. Estão com melhor qualidade de vida, estão com mais longevidade, porque a gente faz orixá, gente, para ter longevidade, para ter vitalidade. Então, a gente fazer Ifá desde pequeno, que a gente já pode melhorar a nossa vida, melhorar a vida do nosso filho, melhorar a vida de uma geração. A criança já nasce, ela já cresce sabendo quais são os limites que ela tem na vida, o que ela pode, o que ela não pode, o que é bom, o que não é bom. Imagina uma pessoa também de 70 anos mudar depois de 70 anos e o Ifá dizer que tudo que você fazia estava errado. E você ter a capacidade de mudar e passar uma vida muito melhor, com muito mais saúde, com muito mais dignidade, com muito mais sucesso e longevidade. Tá? Então, estou respondendo, porque eu tive várias perguntas desse mesmo tema. Tá? O que mais que você quer que eu pergunte, que eu responda? Mandaram umas perguntas aqui bem interessantes. Eu vou escolher umas duas aqui. O Luan, é que eu não sei por que não está aparecendo essa peste. Mas o Luan Drude, ele pergunta: tem diferença o Bori do Candomblé
e o bori do culto tradicional? Super, super. Eu nunca participei de um bori no candomblé, tá? Mas eu vou falar pelo que os meus filhos de candomblé me contam, né? Primeiro que são duas ritualísticas de denominações diferentes, né? No candomblé é uma vertente, é afro-brasileiro, e o bori, dentro do culto, ele é africano. Dentro do candomblé existem casas, e aí eu não vou saber quais são as denominações, que fazem praticamente o que eles chamam de bori quente. É quase um ritual para uma pré-iniciação. E aí, dentro desse ritual, você recebe uma quartinha com alguns elementos, onde você cultua o seu ori. Só que o candomblé cultua orixá. E o culto cultua ori. São duas coisas diferentes. Porque você nasceu de um orixá X, você vai continuar sempre com aquele orixá. No culto, quem comanda tudo é o meu ori. Então, é o meu ori que vai dizer quantos boris eu preciso fazer por ano, qual é a minha dinâmica de vida, se eu sou sacerdote ou não, isso vai variar para mais. Provavelmente é mais de 2 boris por ano, né? Tem comida para todo mundo que está ali participando do ritual do bori no candomblé, né? Então, é um processo. Só que o que significa bori na essência? É eu resgatar a sua energia vital. É eu trazer para o seu Eledá, para a sua cabeça, para o seu ori, que é o seu DNA espiritual, a sua vitalidade, a sua renovação energética. Quando a gente está desgastado, quando a gente perdeu o emprego, quando a gente passou por uma morte, quando a gente fez uma cirurgia, tudo isso é necessário que eu mude o padrão energético do meu ori, porque senão eu não vou ter gasolina, combustível, para ter autonomia de voo, para eu poder andar com as minhas próprias virtudes. E aí, dentro do bori, do culto, existem 2 tipos de bori. Um bori somente para o ori e um bori pré-iniciação. Esse bori pré-iniciação, ele é muito sutil, ele pode durar 1 hora, 2 horas. É só para acomodar a energia do ori que vai receber aquele orixá. É só essa a função do bori pré-iniciação. E muitas das vezes, o mais importante, quem tomou bori aqui comigo, por favor, coloca um comentário aí, sabe o quanto que é bom tomar bori comigo? Porque a gente fica cantando quantas horas? Quantas horas a gente fica louvando o seu ori? Cada ori, o ritual é o mesmo para todos os oris que estão ali dentro daquele barco. Só que cada ori está com a sua particularidade. Se você, sacerdote, não prestar atenção no que aquele ori ali está dizendo para você, vira um chão de fábrica. Você pode ter os mesmos elementos. Você pode ter os mesmos elementos todos iguais, divididos para todos os oris que estão ali naquela sala. Só que você precisa saber o que cada ori está querendo te dizer. Um está querendo dizer que precisa dar mais atenção para a ancestralidade. O outro está precisando de mais de vitalidade. Você tem que colocar mais um pouco de um elemento de um pouco de elemento do outro. Você precisa estar o quê? É para isso que o sacerdote se inicia. Para ele conseguir captar, porque no Obori nós vamos captar a essência, nós não vamos só captar a parte externa. Nós vamos captar a tua alma, a tua essência, o teu DNA espiritual, que só o sacerdote preparado para isso consegue. Por quê? Porque o teu ori, no momento do bori, ele vai buscar tudo aquilo que eu tenho de iniciação. Então, se eu tiver
30 iniciações, o teu ori, ele vai se conectar com o meu, porque os oris, eles se conectam entre si, eles se falam entre si. E aí ele vai buscar dentro do meu ori, dentro do meu eledá, aquele tipo de energia que você está precisando. Então, vamos supor, eu sou iniciada num orixá, Omolu. Aí, lembra lá que eu falei da cobra, de Xumaré? Omolu, depois que eu fiz Ifá, está no meu enredo. E é o orixá também que é, simbologicamente falando, é uma Iabá que tem a ver com o quê? Com a cobra. Aí agora você só olha, esse é para você. Lembra que eu te perguntei no carro sexta-feira? Do um Exu? Pronto. Pega a referência. Aí, Omolu é justamente para quê? Para trazer sustentação, invencibilidade, vitória, conexão. Omolu tira os seus filhos da morte. Omolu traz cura, invencibilidade. E aí, se você é uma pessoa que está fazendo bori comigo, e aí você está procurando vitória, você está procurando invencibilidade, pode ser que o seu ori, nesse momento do bori, se conecta com o meu e puxa para você um pouco dessa energia. É essa a diferença. Então, quando vocês escolhem um sacerdote, escolham um sacerdote que é bem cuidado. Não escolham um sacerdote que nem ele toma bori. Não escolham um sacerdote que nem ele tem um mestre. Como é que ele vai renovar esse axé? Porque todo ano, gente, eu gasto com iniciação. Todo ano eu me inicio. Por quê? Porque eu preciso trazer para a minha vida e para a vida dos meus filhos o axé da dinâmica. Orixá não é inércia. Orixá é dinâmica, é ação. Então, se eu sou iniciada em Ogum e eu preciso, e você precisa da agilidade, da invencibilidade de Ogum, meu ori, seu ori vai buscar no meu. É isso. Axé. E tem duas perguntas super interessantes. Uma que o Tomás mandou e uma que o pai dado, eu chamo ele de fofinho, né? É um cara que chama de fofinho. O Tomás, ele fez uma pergunta muito interessante. Uma pessoa que ela comete um assassinato, né? Eu matei alguém, né? Eu posso ser iniciado em Ifá? Claro. Ouviu aí, né? Já pode buscar as armas. Isso aí tá... Vamos fazer uma limpeza. Por que não poderia? Já vamos exterminar todo mundo e depois... Tá certo. Tomás, respondido. Agora, o pai dado, ele é iniciado para Oxalufã do Candomblé. E ele perguntou se dentro do culto ele pode ser iniciado para Exu? Vamos lá. O que você foi iniciado no Candomblé vai continuar sendo seu. Você vai continuar sendo iniciado de Oxalufã. Oxalufã. O culto, ele não segrega e ele nem anula o que você já foi iniciado. Então, se você renasceu para Oxalufã, você continua sendo um Omó Oxalufã. Assim como você continua sendo um Omó Xangô e assim por diante. Quando você migra para o Ifá, quem vai dar a direção do que você pode iniciar, o que é bom para o seu destino, é o Itefá. E aí é bom a gente dividir, né? Ixefá, Itefá. Não vou entrar nesse mérito, mas nós, minha família, Odudua, fazemos somente o Itefá. Itefá é o que é completo, vamos dizer assim, tá? Grosso modo. Completo no sentido do quê?
Primeiro, quando a gente faz o Itefá, nós estamos corrigindo o nosso destino. E aí o Itefá vai dizer para você o seu Odu de nascimento. Seu Odu de nascimento vai direcionar o que o seu Ori vai dizer para você. Vai dizer para você. Ó, o outro aqui, que adoro um enxerto. Adoro. Não sei nem, né? Bom, vamos lá. E aí, quando você faz o Itefá, ele vai dizer, dado, né? Dado, você precisa, é indicativo para você fazer Exu, é indicativo para você fazer Ogum, é indicativo você fazer Yami, é indicativo você fazer Egungun. Pronto, sei lá. Você perdeu e invalidou aquela iniciação que você é feito no candomblé? De jeito nenhum. Você vai continuar fazendo os mesmos rituais que você faz da maneira que você aprendeu, você vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Tudo bem que o candomblé você vai ter um culto mono-iniciático. Dentro do Ifá você tem multi-iniciação. Por quê? Porque nós nascemos devendo, o nosso ori vem deficiente de algumas energias. E aí o que a gente faz? Nós nos iniciamos no quê? Em Exu, para quê? Todo mundo precisa ser iniciado em Exu nessa vida, gente. Exu é Odara, Exu é o Laroye, o agente universal da comunicação. Todo mundo precisa ter dinâmica, ordem, disciplina. Ele é o dono do universo, é ele que controla as nossas relações, é tudo isso. Então, independe. Existem pessoas que têm um Odu dentro do Ifá que se chama Obarameji, que fala exclusivamente de Obatalá. A única diferença é que para nós Obatalá ele não tem segmentação. Obatalá vai ser Obatalá. Ele tem epítetos, ele tem características, assim como Ogum tem epítetos, que tem as suas 7 personalidades, mas não tem Ogum Choroquê, não tem Ogum Xangô Baru, ou seja, é uma única energia, um único orixá. E aí a pessoa, ela precisa, o primeiro orixá que essa pessoa se iniciou foi Exu e Ogum. Ah, mas um é Funfun e o outro é Pupá. Gente, eu sempre falo uma coisa. Toda pessoa, e eu falo isso porque eu tenho experiência em casa. Toda pessoa que chega para mim de Obatalá, ela tem uma ligação fortíssima com o Exu. Toda. Eu não sei se isso é uma coincidência, eu estudo isso. E quase eu estudo isso. falar para mim, né? Não, quase nada. Quase não tenho pessoas de Obatalá em casa, né? Quase não tenho. Mas por quê? Porque as características de Obatalá, elas precisam da associação das energias que Exu transforma na nossa vida. Ó, a outra aqui, ó. Aí a outra, Obatalá aí também, tá vendo? Aí fica tudo teimando, né? Mas aí eu aceito que dói menos. A Exu faz uma ligação com o Obatalá para trazer o quê? Essa dinâmica. Para fazer essa dinâmica acontecer. Por quê? Porque o Obatalá, ele é muito travadinho. Ele é muito... Olha lá o outro, o Obatalá também. É teimosinho, é meio ranzinza, desconfiado. Aí você precisa da dinâmica. Não tô falando para você. Você precisa dessa dinâmica de Exu para trazer esse discernimento. Para trazer, ó, a propagação, o axé do Laroye. Entendeu? Então, assim, perfeitamente. E mesmo que você, iniciado em Oxalufã, queira migrar um dia para o culto, e se o Batalá realmente for o dono do seu Ori, vai sair essa iniciação para você fazer no seu Itefá. E aí você pode fazer de novo. E o que isso significa? Que você anulou o Batalá lá de trás? Não. Significa que você só trouxe o seu Obatalá para se moldar à maneira culto tradicional iorubá. Mas o seu Obatalá ele vai ser o mesmo. O que ele vai fazer? Acima de tudo, você vai se tornar cada vez mais tendo uma afinidade maior
com o seu Obatalá. Porque muitas das vezes, até o nome de Fá da pessoa remete a um orixá. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que chama Ebexolá. Por quê? Que é o nome dela de Ifá. Porque Ifá na vida dela, Ebé na vida dela, é tudo. De repente, ele pode ter um nome que o Obatalá traz essa ligação para ele. E ele não perdeu, ele não segmentou, ele não destruiu, ele não jogou fora os 10, 15, 20 anos de candomblé dele. Pelo contrário. Pelo contrário. O que não pode é trazer coisas do culto de Obatalá do candomblé. Às vezes, por exemplo, não sei, um tipo de comida, por exemplo, ou existem qualidades de Obatalá que levam um pouco de Ogum. Então, tem um pouco de azul dentro do fio de conta de Obatalá, por exemplo. Existem mitos que têm isso. E aí você vai ter o quê? Uma mudança um pouco de característica. Mas o Obatalá vai continuar sendo Obatalá. Não importa quantos anos você tem, se você faça de novo, e a vantagem do culto é que nós podemos nos especializar com várias iniciações de aprofundamento no mesmo orixá. Então, eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes eu me iniciei para Exu. Eu fiz uma vez, depois eu fiz outra na África, depois eu fiz uma outra na África, depois eu fiz uma outra aqui, depois o ano passado eu fiz outra aqui, e assim eu vou indo. E eu vou aprofundando o axé. Todo sacerdote precisa do axé de Exu. A gente não precisa ser comunicador? A gente não precisa ter paciência? Suro? A gente precisa. Então, assim, é o seu sonho iniciar em Exu? Laroie para você. Bom, assim como a Umbanda sempre vai ser a Umbanda, o culto vai ser o culto, o candomblé vai ser o candomblé, né? Um comparativo que a Iá fez muito bem é essa adaptação, né? Que, um exemplo, eu sou iniciado para o Xalufã e no meu Itefá sai a prescrição para que eu faça o Batalá, ou seja, não vai anular a minha iniciação em Oxalufã, mas eu vou cultuar ele, né, dentro dos moldes e dos parâmetros do culto tradicional. Isso é uma regra que a gente na Quimbanda segue. Porque tem pessoas que já vêm de outras quimbandas iniciadas e a iniciação não existe uma reiniciação. O que vai acontecer é esse assentamento, esse Exu, ele vai passar a receber o axé, os cuidados, os fundamentos do que eu pratico. E também o que não quer dizer que está errado. Isso. Né? Mas que também pode ser invalidada. Que pode ser, exato. Então, por isso que eu falo para todo mundo, falo para os meus filhos, principalmente para eles. A pessoa, né, para que eu tenha que confiar, eu tenho que confiar muito, né? Porque não é só a minha vida, é a vida da minha família, né? Da minha esposa, dos meus filhos carnais, dos meus filhos espirituais, a família dos meus filhos espirituais. Então, isso eu tenho que levar muito em consideração, né? E chegamos aí a 1h40 e eu só falei... Ninguém derrubou a gente ainda. E eu só falei para a senhora que seria 1h, 120... Não tem problema, vamos embora. Tem muita gente aí para escutar a palavra de orixá. Deixa eu só falar uma coisa que eu também sempre falo, né? Daí eu já vou responder essa aqui. As quisilas do candomblé são anuladas quando é iniciado em Ifá. É importante falar sobre isso. O que é importante? Quando você fala de escolhas saudáveis para você, para sua família, para os seus filhos, eu também faço as mesmas escolhas. Eu sou uma pessoa muito criteriosa, né? Eu tenho preocupação em não fazer aquilo que é correto. E nós não vamos saber de tudo, mas aquilo que a gente não sabe, a gente vai perguntar para quem sabe. E é essa a diferença. Mas dentro da minha casa,
Fadimu, Exudimu e a minha mãe, Ori Yumi, eles tomam bori ou eles fazem rituais na mesma maneira que vocês, filhos, ou que vocês, clientes, fazem. Eu não inicio ninguém de portas fechadas, eu não faço um bori especial para porque um é meu marido, o outro é minha filha. O mesmo tratamento que um cliente, um filho recebe, é o mesmo que o meu marido recebe. Axé. Eu acho que é essa a diferença. E dentro da nossa família, o Dudua, o Baba King, toda vez que a gente vai fazer um Itefá, ele fala sobre isso. Filho dele, eu iniciei já várias vezes com os filhos dele, com familiares dele. Ou seja, ali nós somos todos iguais. Não tem o que é um é mais, o outro é menos, só porque é marido, o outro é filho. Não. Não. Não tem isso. Então, é importante as escolhas de vocês. Mas antes de qualquer coisa, olhem a pessoa. Olhem o sacerdote. Olhem a casa desse sacerdote. Olhem os filhos desse sacerdote. Como o filho trata o sacerdote, como o sacerdote trata o filho. É essa a diferença. Tá? E aí tem uma pergunta aí, ó, falando sobre se as quizilas do Ifá, elas anulam, do candomblé, elas anulam quando você é iniciado em Ifá. Bom, vamos lá. Quando a gente se inicia para Ifá, Só quem primeira... pergunta. Fala. Ok, vamos lá. Quando a gente se inicia em Ifá, primeira coisa, a gente tem quem dá o Euó é o seu Ori, não é o seu Orixá. Então, logo, se você já tem quizilas dadas pelo Orixá do Candomblé, ok. Quando você vai fazer o Ifá, quem dá o Euó, os interditos, é o próprio Babalaô. Porque ele vai interpretar o que o seu Ori está dizendo, o seu destino está trazendo, e aí o seu Ori vai dizer, não faça isso, não use preto. Você não está não usando preto, porque o seu Obatalá do Candomblé, você tem o Euó. Você está usando preto pela questão do seu Odu de nascimento, por o seu Ori interpretar que se você usa preto, pode acontecer alguma coisa com você, a sua prosperidade ela pode diminuir, ela pode ter uma série de contravenções, mas o EO ele é positivo, o EO ele não é negativo. Quando a gente recebe um EO, a gente deveria ficar feliz e não triste. E as pessoas estão preocupadas se elas vão receber um EO, se elas podem beber ou não, se elas podem comer banana ou não, se elas podem sair... Gente... Eu não posso tanta coisa. Mas eu tenho amor à minha vida. Então eu não coloco ela em risco. Então eu é de menos. A gente deveria ficar feliz. Agora, pode ser que coincidentemente o seu Ori traga o mesmo Euó que você tem no mesmo Euó de Obatalá. Agora, também pode ser que quando você fizer alguma iniciação em Orixá, você vai ter um determinado Euó trazido por aquele Orixá. Por quê? Porque após a iniciação existe um jogo. E aí esse jogo vai trazer uma mensagem do que foi aquela iniciação para você. E aí alguns interditos podem ser trazidos por aquele Orixá. E aí você vai colocando uma lista. E ela vai subindo, mas nem sempre, tá? Mas o principal EO é dado pelo Ori e não por outra coisa, tá? Bom, então vocês entenderam aí, né, meu povo? A importância de ter uma pessoa coesa, uma pessoa lúcida, né, nos orientando, né? Tenho muitos filhos de santo aí, por isso que hoje foi a live com a Iá, a gente falou
macumba, de culto tradicional. Amanhã vai ser um tema também muito polêmico, que eu vou fazer uma live com um queridão. Ele é especialista em xamanismo, em ayahuasca, né? Então, existem muitos dogmas, muitas perguntas, né? Ah, existe um bandaime, um culto é igual ao outro, eu posso tomar o chá lá, tomar, sei lá, e vou ficar na Umbanda, enfim. Então, amanhã vai ser top. E quarta-feira a gente encerra com chave de ouro sobre Quimbanda, porque, me desculpe, sexta-feira o papai vai desembarcar lá em Portugal, com fé em Exu. Vamos É levar isso. lá para o outro lado do mundo. E é isso aí. E É isso. 10 para as 11, te agradeço imensamente. Vambora. Amanhã eu viajo cedo. Amanhã você viaja cedo também, né? Então eu peço desculpas por essa Imagina! Eu extensão. poderia falar de orixá, ó. Teremos muitas oportunidades, tá? Nós temos bastante projeto. Ó, ó, o outro. Ó, o babá. Preciso muito, Iá. Estou sozinho. Já falei, né? Tem a mim para todo mundo, né? Bem, e aí a gente está pensando em muitas coisas legais, né? Para a gente trazer para todos vocês, os nossos seguidores, coisas coesas, coisas boas, né? E é isso, né? A gente vive a vida, a gente vive o orixá e eu só tenho a agradecer, né? A meu ori, agradecer aos meus espíritos, principalmente, né? A minha família por estar sempre do meu lado, por ter me colocado pessoas na minha vida. Eu não reclamo de nada, de nenhum sacerdote que eu tive, nada, porque eu acho que tudo isso foi necessário. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui hoje, né? Então amanhã pertence ao orixá, amanhã pertence ao ori, à sua bênção. Muito obrigado por tudo, por tudo, por tudo. E nos voltaremos aqui em breve. Bom, eu que quero agradecer. Acho que foi extremamente enriquecedor. E é importante ver que pode sim existir relação entre filhos e sacerdotes, relações saudáveis, relações de humanismo, relação de confiança, de lealdade principalmente, né? E que praticar o orixá é praticar a união, não é segregar, né? Embora a gente tenha cultos diferentes, temos casas que têm cultos diferentes, mas pensamos da mesma maneira, tratamos as pessoas da mesma maneira e fazemos tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E no final, gente, é sobre nós. Não é sobre a Yafa Colade, ou sobre o Pai Anderson, ou sobre todos os outros sacerdotes, ou sobre uma única pessoa em singular, né? E aí eu queria dizer o seguinte, orixá, ele vai ser para você o tamanho que você der para ele. É só isso. Tá bom? Eu Achei a agradeço. Que noite. Xangô te abençoe muito. Que você faça uma ótima viagem. A todo mundo que esteve aqui, mais de 120, 130 pessoas segurando 2 horas de live. Agradeço imensamente. Desculpa que a gente não respondeu todas as perguntas. Se vocês quiserem mandar perguntas lá no meu direct, eu vou abrir uma caixa de pergunta sobre o que ficou para ser respondido da live de hoje. Mandem lá. E aí eu vou respondendo, amanhã eu tô no voo, eu vou criando, vou colocando para vocês. E aí quem quiser marca jogo, a agenda tá aberta, o link tá na bio. E a gente vai se falando. O e-mail e ler a Chefa Colade de novo. Meu muito obrigada. Foi incrível esse final de semana, foi maravilhoso. Até para quem não tava, se sentiu presente, se fez presente. O seu Uri esteve presente o tempo todo porque ninguém parava de falar de você. Axé. Axé. E é isso. Oriô, Oria Perê, que o nosso Ori nos abençoe, que o nosso Ori nos traga uma noite de sono, uma noite de descanso, uma noite que a gente consiga ser sempre provedor de soluções e sermos os líderes da nossa vida, que é para isso que a gente cultua o Orixá. Axé. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo para todos os meus irmãos da EBE, Babá Benção, Exu de Mu, ó. Ela é você não sabe, tá aqui só aprontando. Você, Álvaro, tô só vendo. Um beijo para ela, fala que mês 7 estamos chegando aí para quebrar tudo. Tudo pronto. Panqueca,
é sucesso. Vou falar que aqui a gente só come, não faz macumba daqui a pouco. Mas é isso, gente. Um abraço, um beijo em Um todos. beijo. Boa noite. Axé. Até mais. É. Axé. Oriô. Pau quebrou, né, gente? Eu falei pra vocês que vocês iam curtir bastante essa live, tá? Me despeço de vocês. Correm lá na página da IA, tá? Ela vai abrir caixinha lá e vocês lotem a pergunta para ela. Todo mundo que mandou selo, ó, um beijo, top, sucesso, vocês são demais, tá? E amanhã uma super live top que vamos falar de ayahuasca, xamanismo, enfim. Posso cultuar, posso fazer tudo junto, enfim, um beijo para todos os meus filhos de santo que tá aqui, os meus seguidores, os meus irmãos da EBE. Um beijo e até mais. Axé.